Olá, o convidado de hoje é o juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior. Ele que é integrante do Comitê Estadual de Saúde e também responsável pelo NatJus, que é o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Ele é mestre pela FADISP e também mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. E hoje nós estamos com o Dr. Gerardo para esse bate-papo acerca do tema muito importante, judicialização da saúde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Gerardo. Seja muito bem-vindo. E conte-nos um pouco, no início do programa, acerca do Gerardo antes de ingressar na magistratura. Então, doutor Peleja, quando eu pensei, em cursar a faculdade de Direito à época, eu já tinha essa ideia de seguir a magistratura. Então, durante a faculdade, eu já comecei a pesquisar editais, enfim, e vim estudando paralelamente já para um futuro concurso público. Em que pese tenha realizado estágio, enfim, em escritório de advocacia, mas a minha preocupação, de fato, maior já era o concurso. Aí, logo que eu formei, eu fui trabalhar em um escritório de advocacia com um amigo, já mais velho à época, enfim, ele que foi o responsável por montar o escritório. Foi uma experiência muito gratificante na advocacia, em que pese tenha sido por pouco tempo, foi 2 anos e meio. Eu lembro que ele insistia muito, para que a gente continuasse no escritório, enfim, mas eu, de fato, não tinha interesse, porque o meu interesse era o concurso. E assim eu fiz. Em 2004 eu fui aprovado, eu tinha mais ou menos uns 2 anos e meio de formato, se eu não estiver enganado. E de lá para cá, já quase 20 anos agora, na magistratura. Minha primeira comarca foi Porto Alegre do Norte, relativamente distante da capital. Uma comarca que fica a 1.160 quilômetros. Depois eu passei por Rio Branco e Mirassol, foi um pequeno período de tempo. Posteriormente por Lacerda, Pontes Lacerda e Vila Bela, aí já um período maior, aproximadamente 6 anos. Posteriormente eu fui para Barra do Bugres, em seguida Diamantino, Lucas do Rio Verde, retorno para Diamantino, e em agosto do ano passado, que aí eu chego em Cuiabá, já promovido para a 14ª Vara Criminal. Muito bom. Doutor Gerardo, agora vamos abordar o tema da nossa entrevista. Nós temos uma Constituição Cidadã, uma viragem histórica, uma virada histórica para a democracia. E essa Constituição, mesmo em decorrência desses fatos históricos, ela garantiu o número de direitos. Ela foi uma Constituição garantidora de direitos. Ela foi uma Constituição que positivou direitos humanos. Nós temos aí os direitos fundamentais garantidos na Constituição. E um deles é a saúde. O Brasil ele tem um sistema único e gratuito de saúde. É o único país com mais de 100 milhões de habitantes nesse perfil. Se enquadra nesse perfil. Nós temos, então, uma demanda muito grande por saúde, por parte do cidadão. Por outro lado, nós temos o Estado, que é o efetivador dessas medidas. Nós temos um terceiro ator, que é o Judiciário, que é o resolvedor de demandas. Como solucionar essa equação, doutor Gerardo? Então, essa é uma questão muito complexa, como o senhor colocou. O nosso sistema, quando a gente fala em judicialização da saúde, nós temos que analisar em 2 perspectivas, A saúde suplementar, que é dos planos e operadoras de plano de saúde, e a saúde pública, que aí é o Sistema Único de Saúde. Se a gente for focar exatamente no Sistema Único de Saúde, nós temos hoje no Brasil 215 milhões de habitantes e aproximadamente 161 milhões de pessoas que demandam exclusivamente do sistema público de saúde. É um número relativamente alto, Considerando que nós temos em torno de 25% a 26% de pessoas que possuem algum plano de saúde, ou o plano, enfim, ou um seguro-saúde. Então, nós temos aí, para arredondar a conta, aproximadamente 160 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS. E quando nós estamos frente ao SUS, eu penso que, antes até da gente discutir sobre questões orçamentárias do SUS, o que eu vejo em relação ao SUS, tanto no âmbito da União, dos estados e dos municípios, é uma questão mais de gestão. Me parece que nós temos aí algumas falhas graves de gestão, aliado a, pelo menos, ainda que em alguns locais, questões de corrupção, enfim, de desvio de dinheiro, que terminam atravancando o serviço público de saúde. Aquele serviço que era para chegar na ponta ao cidadão termina não chegando.
Então, tudo isso, no nosso contexto atual, ainda mais de uma Constituição que é garantidora de direitos, termina levando essa pessoa ao judiciário, né? Se nós analisarmos ali no período imediatamente pós-88, algumas decisões, especialmente do STF, a gente vai perceber que o STF ele tinha uma posição mais pacifista, né? Uma posição mais contida em relação à questão, não só da saúde, mas em relação a outras questões também. Isso foi sendo alterado, né, no período ali pós-88, até que eu digo assim, que houve uma amplíssima, talvez, expansão de decisões que, em tese, resolveriam o problema da saúde pública, mas, a bem da verdade, o que a gente percebe é que não resolveu. Pode ter resolvido, eventualmente, pontualmente, questões, mas quando a gente faz uma análise macro, uma análise estrutural, me parece que não. Me parece que essas decisões terminaram não resolvendo esses problemas, talvez até tornando o problema ainda mais complexo, né? E ultimamente não, ultimamente a gente vê, tanto por parte do STJ e especialmente por parte do STF, eu digo assim, me parece que a gente está diante de um freio de arrumação, especialmente no Supremo, né, que tem agora sim, através de questões mais estruturais, a questão da repercussão geral, colocando as coisas de volta no trilho, né, estabelecendo o respeito ao mercado regulatório, tanto do sistema público de saúde quanto da saúde suplementar. Então, é uma questão muito complexa quando a gente lida com a judicialização da saúde, que seja ela pública, seja ela suplementar. É um tema muito complexo e de difícil resolução pelo judiciário, inclusive, porque eu digo que o judiciário tem a sua parcela importantíssima para colaborar na resolução desse problema, mas não da forma que me parece que ainda é feito, né? Com decisões pontuais. Eu vejo que a solução via judicial, ela passa mais na questão macro, mais em questões estruturais de resolução do problema. O grande problema é que hoje ainda é muito individual. Questão macro ou micro? Não. A decisão via judicial? Eu acho que a questão judicial individual, ela fomenta ainda mais a judicialização, né? Essas decisões individuais, elas fomentam então mais. O que a gente precisaria era de questões estruturais, de ações estruturais para auxiliar na resolução desse problema. Eu queria aproveitar e fazer um gancho, a oportunidade de fazer um gancho, acerca da macro-justiça, assim denominada, né, e da micro-justiça, ou seja, a distribuição da justiça no âmbito do Sistema Único de Saúde, tá, que é uma distribuição para todo cidadão, e a distribuição da justiça no âmbito da judicialização. Tá, porque o Dr. Gerardo falou acerca de alguns temas que o Superior Tribunal de Justiça tem no sentido de dar algum balizamento às decisões judiciais. Mas até que ponto essa decisão via judicial ela pode atrapalhar essa distribuição macro do direito da saúde pelo poder executivo? Ele é o ator adequado? O judiciário estaria numa demanda em um ativismo, denominado ativismo judicial? E seria isso legítimo? Então, essa é uma outra questão muito complexa, porque veja, quando nós lidamos, vamos falar da saúde pública, quando nós lidamos frente à saúde pública, nós temos eu diria que um marco regulatório muito complexo. Uma pesquisa que eu fiz há uns 2 anos aqui em Cuiabá, que eu fiz o levantamento das ações do primeiro semestre de 2022, se eu não estiver enganado, foi ali logo do período pós-pandemia. E naquela época eu identifiquei o quê? Que das ações de medicamento em trâmite no estado de Mato Grosso, não em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, aproximadamente 75% dessas ações pediam medicamentos não incorporados no Sistema Único de Saúde. Quando nós lidamos com chamados medicamentos não incorporados ou tecnologias não incorporadas, né, porque a tecnologia ela é mais ampla, ela inclui medicamento, procedimento, enfim. As chamadas tecnologias não incorporadas, nós temos a lei de regência do SUS, que é a Lei 8.080 de 90. Mas antes disso, a gente precisa voltar num outro marco regulatório, que é a própria Constituição. Porque o artigo 96 da Constituição, ele vem e diz o seguinte, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Só que veja, quando a Constituição diz isso, em seguida ela diz o seguinte, mediante políticas públicas, né, mediante formulação de políticas públicas. E a própria lei orgânica do SUS, que é a Lei 8.080 de 90, repete quase que textualmente essa previsão constitucional, né, da saúde como direito de todos,
mediante a formulação e execução de políticas públicas para a redução de doenças e outros agravos, enfim, textualmente é isso que a Lei 8.080 fala. E quando nós vamos para a questão regulatória da incorporação de qualquer tecnologia no âmbito do Sistema Único de Saúde, essa incorporação se dá pelo Ministério da Saúde, mas não é uma decisão, eu diria, política, ela é uma decisão técnica, porque é uma decisão do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é a CONITEC. E a CONITEC ela dá o seu parecer favorável ou contrário a uma incorporação, mediante análise basicamente de dois critérios, né, que é a avaliação econômica e de evidências científicas. E essa decisão da CONITEC, ela se dá num plenário, né? Então, veja... São dois critérios. São dois critérios. Econômico e científico. Econômico e científico. Às vezes, devido ao alto custo, a CONITEC não recomenda a incorporação. Depende. Isso nós estamos falando como regra geral, né? Porque quando nós lidamos com a própria CONITEC, ela tem no site dela disponível o chamado Manual de Avaliação de Custos, né? Então é um manual muito complexo, porque ela lida com custo-oportunidade, ela lida qual seria, se eu não incorporo uma tecnologia, quanto que eu vou gastar para tratar essa doença sem essa incorporação? Um outro critério de custo que a CONITEC avalia também com muita frequência é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, nós temos a doença X. Para a doença X nós temos o medicamento número 1, que já está incorporado. Esse medicamento tem um custo, vamos imaginar aqui, de R$10. O laboratório lança um novo medicamento para essa mesma doença, ao custo de R$100, vamos imaginar. A pergunta é, esse novo medicamento, do ponto de vista de avaliação científica, de evidência científica, ele é superior ao medicamento que já está incorporado? Vamos imaginar que não, que o resultado é o mesmo. Mas agora, do ponto de vista econômico, ele tem um custo muito superior àquele que já está incorporado. Então, é muito provável que esse novo medicamento não vai ser incorporado, simplesmente porque o custo dele é muito superior àquele que já está incorporado. Em tese, ele poderia ser incorporado, sim, se ele oferecesse algum benefício muito superior, do ponto de vista científico, né, de evidência científica, àquele que já está incorporado. Estou dando um exemplo muito simplista, né, de avaliação de incorporação. Então, veja, são vários critérios que são analisados para decidir pela incorporação ou não incorporação de um medicamento, enfim, de uma nova tecnologia no âmbito do SUS. Com o parecer da CONITEC, isso retorna ao Ministério da Saúde, que vai decidir se vai incorporar, enfim, ou se não vai incorporar. Então, observe que 75% das ações pleiteiam medicamentos não incorporados. Mas aí nós precisamos decompor. Esse medicamento não está incorporado por qual motivo? Ele não está incorporado porque o Ministério da Saúde nem analisou, não realizou o processo de análise para incorporação, ou esse medicamento não está incorporado porque o Ministério da Saúde decidiu de forma expressa por não incorporar. Porque são duas situações e são dois caminhos diferentes, eu penso, pelo menos. Então, esse é um problema que nós temos. Primeiro, entender por que esse medicamento não é fornecido no âmbito do SUS, né? Um outro problema que nós temos é, todos os dias, o mercado de medicamentos, no Brasil e no mundo, ele é um mercado multibilionário. E esse mercado, todos os dias, lança novas tecnologias, né? A cada dia, existem alguns autores que dizem, por exemplo, que primeiro você cria o medicamento para depois criar a doença, né? É evidente que todos nós temos consciência que uma pessoa que passa por um problema de saúde, ela vai querer o melhor medicamento, é evidente, isso não há nenhuma dúvida. Mas a pergunta que se faz é, dentro do orçamento público, seja da União, dos estados e ou dos municípios, existe uma previsão orçamentária de limitação de recursos daquilo que o Estado ou a própria sociedade, isso como regra geral, porque nós temos a exceção, né, das doenças raras e ultra-raras, estou falando só como regra geral, daquilo que o contribuinte está disposto a financiar. Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Aí a pergunta, né, que o senhor coloca é o seguinte, bom, mas quem vai fazer essa decisão se vai incorporar ou não? Eu penso que, num primeiro momento, essa decisão ela tem que ser uma decisão técnica por parte do Ministério da Saúde. Nós temos que agir, penso eu,
com prudência e deferência em relação às deliberações técnicas do Ministério da Saúde. Então, nesse contexto, não há espaço de discricionalidade para o juiz ou juíza em um caso concreto? Acho que existe uma exceção à regra. Eu vou citar qual. Então, veja, a partir do momento em que o Ministério da Saúde, vamos imaginar, analisa o medicamento X para a doença Y, se o Ministério da Saúde entende que ele não vai incorporar esse medicamento, seja por evidência científica ou seja por avaliação econômica, penso eu que, como regra geral, essa decisão técnica deve ser respeitada. Mas a pergunta é, então essa questão ela não teria um critério aí de justiciabilidade? Não, pelo contrário, tem. Como que funciona hoje? No cenário que nós temos hoje, né? No cenário que nós temos hoje, especialmente a partir da decisão se eu não estiver enganado, o recurso especial 1657-156 do STJ, o STJ entende que o laudo do médico que assiste o paciente, ele é suficiente, acrescido de 2 outros critérios, Sim, para deferir o fornecimento, vamos imaginar, de um medicamento. Só que a minha visão crítica a esse ponto, evidentemente, do ponto de vista acadêmico, é claro, porque em juízo nós temos que seguir, porque é um precedente e ele tem que ser seguido, mas do ponto de vista acadêmico quando nós analisamos a chamada medicina baseada em evidências, a medicina baseada em evidências, ela tem um ranking daquilo que é considerado evidência científica. E o critério médico, do médico que assiste o paciente, ela é uma evidência científica do rol mais baixo, eu diria, né? Ele é o rol mais simples de evidência científica, porque a evidência científica ela tem o padrão ouro, que é, por exemplo, o estudo randomizado duplo cego. Aí você tem uma evidência científica, de fato, muito elevada, diferente de um laudo de um médico que assiste o paciente. O que me preocupa nessa decisão, então, nesse critério estabelecido, é que a decisão técnica de um órgão técnico, vamos imaginar, da Conitec, que assessora o Ministério da Saúde, ela é desconstruída a partir de apenas e tão somente o laudo do médico que assiste o paciente. Isso me preocupa. Porque, veja, nós temos uma decisão individual que vai ocasionar impacto no Ministério da Saúde, porque essa decisão ela tem uma tendência de ser replicável, né? Nós vamos ter vários casos parecidos. Isso gera um custo, não só do ponto de vista judicial, mas um custo para a própria saúde pública, do qual a saúde pública disse que não vai incorporar, porque, por exemplo, não teria evidência científica. Mas veja, por outro lado, e aí entra no ponto que o senhor coloca, eu penso da seguinte forma: se o Ministério da Saúde entende que essa tecnologia, esse medicamento, no nosso exemplo, não deve ser incorporado, o conhecimento judicial, então, deveria se voltar numa ação coletiva, até para que todos pudessem ter acesso, todos em igual situação pudessem ter acesso a esse medicamento, em que o conhecimento judicial se voltaria para analisar o processo regulatório de não incorporação desse novo medicamento. Então, nós não faríamos uma análise individual. Nós faríamos o quê? Como o SUS é coletivo, a saúde, em que pese individual, mas a saúde pública ela é coletiva, então nós precisamos analisar coletivamente essa questão. Nós precisamos analisar se o Ministério da Saúde, se o processo regulatório junto ao Ministério da Saúde, ele foi obedecido. Se, e aí eu coloco alguns critérios, que eu denomino de juízo de humildade e de prudência em relação à decisão do Ministério da Saúde. Isso aí lá nas teorias do passivismo judicial. Isso, eu entendo que, primeiro, a decisão do Ministério da Saúde foi uma decisão pública, porque, como regra, as decisões são públicas, ainda mais na área da saúde, então a decisão ela deve ser pública. A decisão, ela obedeceu o marco regulatório do setor? Vamos imaginar que sim, ela obedeceu o marco regulatório do setor. Ela é uma decisão impessoal, porque a decisão ela deve ser impessoal, né? Nós não podemos identificar ali algum critério que possa gerar algum desvio de finalidade. Ela é uma decisão eficaz no sentido de que ela buscou a melhor solução possível para aquele caso. Essa decisão, ela está fundada, a decisão do Ministério da Saúde, ela está fundada em evidências, em elementos suficientes, seja de evidência científica e seja de avaliação econômica. Se esses critérios forem
tivessem sido obedecidos no caso concreto, eu penso que aí o Poder Judiciário deve agir com prudência e deferência à decisão técnica, e não determinar o fornecimento do medicamento. O que eu proponho, então, é uma mudança de paradigma, né? Nós sairmos desse modelo que nós ainda temos hoje, um modelo muito individualizado de análise, para um modelo coletivo. Porque esse modelo individualizado entra naquilo que o professor Daniel Wei-Liang Hang propõe, né, nos estudos dele. Ele hoje, inclusive, está no CNJ, me parece ainda desenvolvendo um estudo. Ele criou o chamado modelo SUS de duas portas, né? Ou seja, uma pessoa que vai ao SUS, ela não acessa um determinado medicamento, enquanto que quem judicializa acessa. E aqui no Brasil nós temos um problema muito sério ainda de... furar a fila pelo judiciário. Exatamente, e de dificuldade informacional, né? A Defensoria Pública, em que pese o relevante serviço que desenvolve, ela ainda não está presente. A população de baixa renda ainda não consegue um amplo acesso, seja a advocacia tativa, seja a Defensoria Pública, enfim, para que também tenha acesso a esse medicamento. Mas assim, até que ponto esse entendimento ele seria um obstáculo para o acesso à justiça? Tá? No sentido de vedar o acesso à justiça. E dois, o primeiro requisito que você colocou foi justamente uma ação coletiva. Nós não temos a coletivização de demandas que foi vedada no artigo 333. Né? Foi o que é muito ruim, né? O que é muito ruim, mas nós não temos essa oportunidade. Então, o cidadão que está com a questão urgente, ele se privaria desse direito de acesso ao judiciário, de acesso à justiça, né? Sim. Ele se privaria desse direito dele de provocar o judiciário, porque teria que se ingressar com a ação coletiva? Seria isso? Não, eu penso o seguinte, a questão da ação coletiva, eu digo como regra, né? Como regra, para que todos, frente à mesma situação, tivessem acesso ao mesmo medicamento, isso como regra, claro. Agora, como, né, o senhor coloca, infelizmente nós tivemos a questão da vedação ali na questão do Código de Processo Civil. Mas até que isso se resolva, mesmo numa ação individual, em que se pleiteia, por exemplo, algo que não foi fornecido, o que eu analisaria, né? Primeiro, um medicamento. Vamos imaginar que seja um medicamento, para ficar no exemplo aqui do medicamento. Esse medicamento não está fornecido por qual motivo? Bom, o Ministério da Saúde deliberou expressamente pelo não fornecimento. Eu analisaria, então, nessa ação individual, os mesmos critérios. O marco regulatório do setor, ele foi obedecido? Se sim, eu penso que aqui nós temos que atuar com prudência e deferência. Se não, se ficar comprovado ali que esse marco regulatório não foi obedecido, aí talvez fosse o caso, como regra geral, de se deferir o fornecimento de um medicamento, por exemplo. Mas o ponto que eu sempre coloco é a necessidade de observância do marco regulatório, nós estamos aqui falando da saúde pública, né? Do marco regulatório da saúde pública, a necessidade de observância dos marcos regulatórios da saúde pública, que é, por exemplo, o que hoje também é muito discutido no judiciário inglês, né? É claro que o sistema lá é diferente do nosso, evidentemente, eu só estou trazendo como um parâmetro bem superficial, e o professor Daniel mostra isso, né? O juiz inglês ele não faz uma análise individual, ele faz o qual? Ele analisa o quê? O marco regulatório lá do NHS, ele foi obedecido? É sobre isso que deve haver o conhecimento judicial. O conhecimento judicial não é um conhecimento individual, mas é um conhecimento de o quê? A análise se o marco regulatório foi obedecido. Se esse marco tiver sido obedecido, me parece que o juiz deve agir com prudência. Nesse tema 1234, que hoje está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, existe um voto, me parece que inclusive que o julgamento foi suspenso, porque vai ser feito um acordo, né, no âmbito dos estados, enfim, a última consulta que eu fiz na semana passada, esse acordo estava ainda em fase de homologação. Mas o voto anterior do ministro Barroso, ele coloca esse ponto. Qual que seria o ponto? A necessidade de observar se aquela tecnologia foi avaliada pelo Ministério da Saúde. Se ela tiver sido avaliada pelo Ministério da Saúde e tiver ocorrido uma deliberação expressa pela sua não incorporação, então ela não pode ser incorporada. Mas eu avanço um pouco em relação a isso. Em que sentido? Até pode ser fornecido. Fornecido, se
a gente demonstrar a não observância do marco regulatório do setor. Eu avançaria um pouquinho em relação a isso. Ok, é um tema bastante aceso, né? Justamente por essa linha divisória aí da decisão, né? Poder Executivo, Poder Judiciário, judicialização da saúde. E eu vejo que o Conselho Nacional de Justiça ele vem exercendo um papel de um elo entre as atividades. Ele é um tribunal, vamos dizer assim, ele é uma corte, né, administrativa, mas ele vem exercendo um papel muito relevante, né, em nível jurisdicional, porque ele propõe essas discussões na jornada de saúde. Sim. Né? Desde a primeira jornada de saúde, eu acompanhei muito isso, muitas discussões desses temas, e ele propõe alguns temas para tentar, que são opinativos, diga-se de passagem, e eu observo-se uma evolução no trato desse tema por parte do Judiciário brasileiro. Qual que é a sua opinião acerca disso? Eu vejo da seguinte... CNJ, judicialização de saúde e jornada de saúde. Então, eu vejo com bons olhos essa questão do CNJ, porque, veja, quando nós analisamos decisões judiciais de não muito tempo atrás, nós percebemos o quê? A utilização de argumentos tais como direito à esperança. Bom, eu defiro o fornecimento de uma tecnologia porque existe o direito à esperança, existe o chamado direito de tentar. Eu vejo uma carga emocional muito grande nessas decisões, né? Quando se refere à saúde pública, outros temas também, mas a saúde especialmente, né? Ela traz consigo uma carga emocional muito grande. O que o CNJ tem feito, e eu tenho acompanhado já há algum tempo, é trazer a questão técnica, né, da chamada medicina baseada em evidências. Então, os enunciados do Conselho Nacional de Justiça, nesse ponto, são muito positivos, porque eles tratam de questões que não deixam de ser pontuais, evidentemente, mas trazendo sempre essa questão técnica, né? Um enunciado recente no sentido, foi rediscutido no encontro agora em junho em Brasília, dizia sobre a chamada obstinação terapêutica, que é quando você tem um paciente que já se encontra, do ponto de vista médico, em um processo irreversível de morte, e que é, sem dúvida alguma, muito doloroso para o paciente, para a sua família, evidentemente, mas que continua aquela obstinação terapêutica com algo que não vai mais trazer nenhum tipo de benefício clínico, né? Aí muitos se utilizam esses argumentos que eu citei há pouco, o direito à esperança, enfim. E o CNJ procura trazer essa questão mais técnica. Daí, por exemplo, a ideia dos núcleos de apoio técnico, né, do chamado NATJUS, que nós temos implantado em Mato Grosso. O nosso lida exclusivamente com a saúde pública, ainda não atende a suplementar, por enquanto, a saúde pública. O que é o NATJUS? Bom, o NATJUS ele é um núcleo que já está em funcionamento em Mato Grosso há mais de 10 anos, e ele é composto hoje de médicos, farmacêuticos, enfermeiros, enfermeiras, que analisam o pedido judicial do ponto de vista médico. Então, só uma questão. Então, o juiz ele recebe um processo, uma ação na qual se pleiteia o direito à saúde. Medicamento, ou internação, ou operação, enfim. Então, o juiz, antes de decidir, ele remete, então, para o NATJUS, para que ele profira uma opinião, seria isso? Exatamente. O juiz recebe uma ação de saúde, da saúde pública, né, no caso, pleiteando ou um medicamento, uma cirurgia, um exame, uma consulta, enfim, seja qual for o objeto do pedido, ele encaminha eletronicamente ao NATJUS, a equipe de médicos, enfermeiros e farmacêuticos vai fazer uma análise desse processo, evidentemente que é uma análise médica, não é uma análise jurídica, e analisando do ponto de vista médico, farmacêutico, por exemplo, ele vai dizer, por exemplo, naquele caso, se aquele medicamento de fato é indicado aquele caso. Mas vamos imaginar um exemplo. O médico que assiste o paciente solicita um medicamento que não está incorporado no SUS. É muito comum o NATJUS falar, olha, esse medicamento não está incorporado no SUS, mas o SUS fornece este outro medicamento que tem o mesmo princípio ativo. Ou pediu uma determinada cirurgia, o médico do NAT pode sugerir o seguinte, olha, para chegar a uma conclusão desse procedimento, eu preciso de um outro exame. Então, o que o NAT faz? Ele traz uma gama de opções médicas ao magistrado, à magistrada, para auxiliar na tomada de decisão.
É evidente que a nota técnica, né, do NAT, ela não é obrigatória, o juiz não é obrigado a seguir, mas ela abre um caminho para o juiz compreender melhor aquele caso que está ali para decisão. O NAT-JUS hoje, ele possui uma instrução normativa, editada pelo desembargador Lindotti, que é o coordenador do Comitê de Saúde, e essa instrução normativa regulamenta todo o funcionamento de acesso ao NAT-JUS. E o NAT-JUS também tem hoje editado um manual, que é o Manual Operacional do NAT-JUS, também disponível na página do NAT, trazendo toda a informação ao magistrado, à magistrada, de como acessar, como que funciona, enfim, traz toda essa gama de informações para auxiliar o juiz no dia a dia do seu trabalho. Ok, doutor Gerardo, estamos a finalizar nosso programa. Fica com alguns minutos finais para suas considerações. Não, só agradecer a oportunidade de falar um pouco, né, sobre o sistema do NAT-JUS, enfim, discutir a questão da judicialização da saúde. É um tema que eu confesso que eu tenho uma grande preocupação, seja em relação à judicialização da saúde pública ou da suplementar, enfim, elas em que pese as suas diferenças, mas eu penso que elas sofrem do mesmo mal, que é o ponto em comum entre elas. Eu penso que é a questão da necessidade de respeito aos respectivos marcos regulatórios, né? Tanto da saúde pública quanto da suplementar. A pública, porque todos nós, em algum momento da vida, ou já utilizamos, ou vamos utilizar da saúde pública. Numa vacina que se toma num posto de saúde, até um atendimento por um acidente de trânsito pelo SAMU, o que nós temos é o Sistema Único de Saúde, que, como o senhor disse, é o maior sistema público do mundo, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser protegido, o SUS ele tem uma importância fundamental na vida do brasileiro. E, por outro lado, nós também temos a saúde suplementar, para quem tem um plano ou seguro-saúde, também tem a sua importância, até porque se você tem uma diminuição de pessoas no âmbito da suplementar, você necessariamente aumenta o número de pessoas no SUS. Então, é um sistema que deve conviver de forma harmoniosa. Então, o que eu sempre pondero é compreender os marcos regulatórios, entender esses marcos, para que a gente consiga decidir melhor, né, no nosso dia a dia forense. Ok, estamos a finalizar a nossa 41ª edição do programa Explicando o Direito, que é um programa no qual nós entrevistamos personalidades da área do direito, juízes, desembargadores, ministros, sempre para levar ao nosso telespectador as melhores noções de direito, como foi no programa de hoje, acerca da judicialização da saúde. Agradeço o apoio de todos, muito obrigado. Obrigado.